E ela vai dizer para você, certo, que não importa a ordem, certo, do desempate, mas importa sim, porque de novo, ó, parágrafo 2º, em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência sucessivamente. Certo? Desempata. Não desempatou? Vai para o próximo, tá? Não desempatou? Próximo e assim por diante. Então, olha só, o primeiro critério é o quê? Produzidos no país, no Brasil. Se 3 empresas, tá, empataram na licitação e as três produzem algo no país, não desempatou. Praça ao próximo critério, tá? Produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Empatou de novo. As 3 são brasileiras. Não importa. Vai para o próximo. Que invistam em tecnologia e pesquisa. Empatou de novo, doutores. E aí? Vai para o último, tá? Que empresas que reservem vagas para pessoa com deficiência. E aí, empatou de novo. E agora? Quem diz? Quem mata a questão da FGV e vai para o abraço para a segunda fase? Pessoal, se até aqui houver empate, sabe o que ocorre? Sorteio. Há um sorteio. Haverá um sorteio para saber a empresa licitante. Qual é o risco daí? O risco é você contratar a empresa, né, que não queria contratar, porque é sorteio, entendeu? Então, olha só, artigo 45, parágrafo 2º, tá? Anotem ele ao lado disso aí. 45 segundos. Rapidinho aqui, mas não perdendo muito tempo. Vou ler aqui rapidinho para a gente ter esse conhecimento. 45, parágrafo 2º, fala. Parágrafo 2º, ó. No caso de empate entre 2 ou mais propostas e após obedecido, ó, o parágrafo 2º do artigo 3º, a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio. Morreu Maria Praia, doutores, tá? Então não vão errar a questão achando que aqui acaba. Aqui não acaba. E ainda tem mais, tá? Mas isso é meio que confuso na doutrina. A doutrina diz ainda, ok? Que após aqui haveria um 5º critério, que seria microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Mas não está expresso na lei. Então, dificilmente isso vai cair em prova na FGV, né? Pode cair, a FGV pega peças. Às vezes vai pegar algo que é polêmico e joga lá, né? Mas fiquem atentos, né? Tem esse feeling da questão. Saber se ela vai dar a dica que vai querer colocar no 5º critério isso aí. Microempresas e empresas de pequeno porte. Se ela nem mencionar, se ela disser assim, ó. Existem na lei 666 apenas, certo? Esses critérios. Ela quis lhe pegar, porque não são apenas eles, né? Eu tenho o quê? Eu tenho as EPPs e as microempresas. Mas se ela disser, são critérios de desempate, tá? Além de outros esses. Bacana, questão correta, ok? Então, doutores, às vezes, eu nem sei do assunto direito, mas eu li a questão, o português me ajudou. O apenas, ele fecha a coisa, né? Dentre outros, ou são, ele deixa a coisa em aberto. Tranquilo? Então, critérios para desempatar a licitação, em não desempatando, no fim das contas, tá? No fim das contas, eu vou ter o sorteio, vou ter o sorteio mesmo, tá? Para desempatar o procedimento licitatório. Artigo 45, parágrafo 2º, que você deve ficar atento a ele, ok? Sorteio 45, segundo da nossa legislação 8666. O que mais? Mais uma exceção à isonomia e igualdade, doutores. Olha, a administração pública, ela deve, muitas das vezes, tá? Não também, né, puxar a sardinha só para o nosso lado, não. E, no mais das vezes, sim. Mas, em algumas situações, ela deve tocar em pontos bem, certo, complicados do nosso estado, do nosso Brasil. Por exemplo, pessoal, até o século XX, né, professor, a falar de filosofia agora, não. Até o século XX, mais ou menos, até a Segunda Guerra Mundial ali, né, antes um pouquinho, pessoal, como é que era a produção? Ela era 100% industrial ou não? Ela era manual, né? Ou seja, manual, né? Então, atenção, tá? Desde hoje ou desde antes, tá? Coloquem nas suas mentes, nos seus cadernos, que a lei de licitação, ela dá sim uma preferência, ela ajuda, ela incentiva a produção o quê, ó? Manual. Porque ela vai dizer, aqui no próximo artigo, que a gente vai dar uma margem de preferência
a produtos manufaturados, tá? Manufatura vem de quê? De mão, né? Ou seja, produtos que são eminentemente feitos com uma tecnologia nacional, mas são feitos com a mão mesmo. Para que é isso mesmo, pessoal? Para que é isso mesmo? Isso aí, sabe para quê? Foi para cumprir o comando do artigo 7º da Constituição, que vocês estudam muito bem com o tio Alexandre Teixeira, né? Direito do trabalho. O artigo 7º fala, certo? Que tem lá o inciso dele, que ele vai, certo? Tentar prevenir, né? Tentar prevenir que ocorra o quê? A tecnologia em massa, né? Como é que chama lá? Agora me falhou aqui a memória. Já eu acho aqui na Constituição. Agora mesmo, aliás, para não deixar ninguém na mão. Ó, Constituição, artigo 7º, tá? Fala assim. Rapidinho. Ó. Achei. Fala o artigo 7º, tá? Que vai ter na forma da lei a proteção em face da automação. A automatização, as máquinas, tá? Não pode. Se algum dia conseguirmos uma tecnologia para 100% a produção ser por máquinas, isso é o quê? Inconstitucional. E até cláusula pétrea, né? Porque está no artigo 7º. Então não pode nem por uma emenda isso existir. Então é com base nisso, ó, que a Constituição diz. Vamos dar margem, desculpa, a lei, né? Vamos dar margem de preferência, a produtos e serviços inicialmente manufaturados, que são produzidos, né, com mão de obra nacional, manufaturados. E também a lei dá preferência, tá? Vai ter que ter uma margem de preferência para empresas, da mesma forma que de cima, ó, que reservem vagas, ou seja, que haja reserva de vagas. Eu vou aqui só resumir, tá? Mas eu leio, ó, para pessoas com deficiência, PCD, tá? Para pessoas com deficiência, os chamados PCDs. Então, existe uma determinação legal de que haja, né? O Estado do Ceará, a PGE, quando vai licitar, ela tem que garantir nas licitações essa margem aí. Ela vai ter que, em algum momento ali, dar preferência a empresas que tenham o quê? Essa mão de obra aí, de deficientes. Ou então, que tenham o quê? Manufaturados. Isso na lei, na prática. Nem sempre é assim, infelizmente, tá? Mas pelo menos em regra, na lei, para a sua provazinha bacana da FGV, existe essa regra que eu rapidamente, para a gente prosseguir, vou ler aqui para a gente, né, fechar o conhecimento. Artigo 3º, parágrafo 5º, dessa vez. Os processos de licitação poderá, olha o verbo, doutores, poderá. Isso é o quê? É uma discricionariedade. Se fosse será, era obrigatório. Mas o verbo é poderá. Então, poderá, certo? Ser estabelecida margem de preferência para manufaturados, tá? E serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. E 2, bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de vagas a deficientes. Ou então reabilitados da Previdência Social. Então, vocês já sabem, aliás, que esses princípios da igualdade de isonomia têm exceções previstas no artigo 3º, parágrafo 2º, e artigo 3º, parágrafo 5º da lei licitatória, tá? 8666. Isso aqui é muito importante, porque vai vir um caso concreto na sua prova. Eles vão dizer que a empresa, certo? Que houve um empate, né? Ou então, se é possível, dar margem de preferência a alguma empresa. E vão dizer quais delas merecem essa margem, tá? Então aqui, margem de preferência, elas aqui. Empatou, essas aqui. E em último caso, o sorteio. Bacana? De acordo com 45, parágrafo 2º da Constituição. Que horas são, hein? Vamos ficar aqui, perdeu tempo? Já? Seguindo.
Aguinha pra gente não secar a voz, tá? Então, doutores, entendam, tá? Que, assim, essas regras, elas vão responder várias questões da sua prova. Várias questões, ok? Várias questões. Vamos lá. Então, essa parte, né, eu reputo a parte mais importante dessa introdução, tá? E que lhe leva a muitas questões de prova. Eu vou agora começar um assunto bem bacana, tá? Que são o quê? As modalidades de licitação, ok? Contratação direta, certo? De bens, serviços, obras e alienações. Depois, os tipos da licitação. Depois, as hipóteses de dispensa, licitação dispensada, dispensável, inexigibilidade, ok? E, por último, o procedimento, certo, da licitação. Eu vou ver aqui com o Alexandre se a gente consegue mais um outro encontro, né? Pra gente fechar mesmo essa lei. Não sei se ele vai dar, não, tá? É só, eu vou fazer um pedido, né? Se a turma achar por bem, também pede. Se não, fica por hoje mesmo. Mas eu vou tentar, né? Pra gente realmente fechar com chave de ouro essa lei 8666 e não perder sequer nenhuma questão que dela vier. Perdi o pincel. Tá aqui. Vamos lá, ó. Aqui dá certo, cameraman? Tá ok, né? Vamos lá. Vamos começar aqui, então, o assunto de modalidades de licitação. Pessoal, doutores, esse aqui, de fato, tá? Aqui pode vir uma questão, pode pintar disso aqui, até agora. Mas esse aqui, de fato, certo? Sempre vem das 80 questões da FGV, das 4, certo, de direito administrativo, ou 5 ou 6, sempre coloca uma lá de licitações. E quando coloca, geralmente vem daqui, certo? Do assunto modalidades. Aqui tem pano para manga, né? Aqui tem pano para manga, certo? Aqui tem assunto para a gente comentar, e muito. Modalidades de licitações. Vamos a elas sem medo de ser feliz, tá? Sem medo de ser feliz e rumo à FGV, né? Rumo à aprovação no exame de ordem, tá? Já passei por isso em 2012, aliás, né? Eu reprovei na primeira fase do exame, tá? Por que eu reprovei? Infelizmente, às vezes, as nossas academias, né, nos preparam para a prova, né? O que eu acho um equívoco, mas, né, não é o momento de criticar isso, ok? E na segunda vez eu fui de uma vez, né? Primeira fase, 71 pontos. E na segunda fase eu tirei 9,2 em direito penal, beleza? Não foi isso, né? Eu pensei que era um bicho de sete cabeças e na verdade não era. Eu é que era um bicho de sete cabeças, né? Porque a FGV você concorre com você mesmo. Você é que vence, né? E senhores, o tio me pediu para não falar muito, né? Sobre algo que não seja assunto, mas eu tenho que falar. Não me controlo. Tirem da cabeça, certo? Duas coisas. Primeira, que só se garante quem passa de primeira, tá? E segunda, que você tem que vencer todo edital. Ser humano nenhum na face da Terra até hoje não conseguiu, né? Porque não dá, é inviável. A gente nem consegue ver tudo nos 5 anos, imagine em 2 meses, né? Tranquilo? Só realmente essa reflexão para quem está do lado da telinha aí, quem está aqui, certo? Professores, que às vezes passa-se uma ideia de que tem que ser assim. Se não for de primeira, não vai, tá? E tem que ter todo o edital na mão. Não tem que ter o básico, né? É o que cai em primeira. E na segunda fase, um pouquinho mais de atenção nas peças, mas que aqui o site lhe dá o caminho das pedras. Vamos lá. Modalidades de licitação. Doutores, mais uma vez, né? A nossa metodologia é inicialmente lhe dar ali a questão, tá? Pum. Lhe dar a questão. Fácil e média. A questão mais difícil a gente tem que também te dar, mas tem um pouco mais demorado. A questão fácil e média de uma lei dessa aí, que tem muito detalhe, você dá como? Colocando um mnemônico para você. Então, olha só. Vamos lá, de novo, aos nossos mnemônicos. Quando você passa na OAB, o que você faz para a FGV? Em casa. Tá? Alguns dizem aquele famoso passeio, né? Tal, aquela figurazinha, tá? Eu, quando passei, dei um cotoco para a FGV. Deu um cotoco, né? Aquele ato muito feio, mas que eu realmente estava com ódio dela e dei, tá? Então, tu põe aqui, ó. É justo, né? Pelo que ela nos faz passar. Cotoco, tá? A primeira fase, certo?
o primeiro mnemônico das modalidades é o cotoco, ok? Por quê? Vamos lá. Cotoco. Concorrência. Concorrência. Tomada de preços. E o convite. Doutores, essas aqui, certo? O cotoco, ele está, certo? Fundamentado assim. Por quê? Porque essas aqui, regra geral, elas são realizadas, tá? Pelo preço, pelo valor. Então, essas aqui, regra geral, elas são realizadas pela administração pública em face do valor que está em jogo, tá? Aqui é o valor que está em jogo. Mais uma vez, se quiser anotar, no seu caso, anote, como regra. Como regra. Porque haverá situações que eu não vou ter em jogo o valor e vai ter a concorrência. Mas eu digo daqui a pouco. A gente vai primeiro para o esqueleto, que é a regra. Depois para as exceções. Então, em razão do valor, eu tenho concorrência, tomada de preço e o convite. Em razão do objeto, eu tenho o cole e o prego. Cole e o prego, tá? Cole um prego na foto da FGV. Dê um cotoco para ela e cole um prego na foto dela, para nunca mais se submeter a ela, tá? O cole e o prego, vamos lá, ó. Interessante aqui, não é pelo preço, é pelo valor da licitação, tá? Vamos lá. Desculpa. Aqui não é pelo valor, é pelo objeto, tá? Por quê? Eu tenho o concurso, eu tenho o leilão e eu tenho o pregão, tá? Então nós já sabemos. Bota lá no seu caderno, certo? E no banheiro, né? Onde você vai todos os dias, com certeza. Imprime lá e coloca. Cotoco e colhe o prego. Cotoco, em razão do valor, colhe o prego, objeto. Colhe o prego, objeto. Aqui, atenção, de novo, muita atenção. Por quê, doutores? Olha só, se você observar, certo? No artigo 22 da Lei 8666, você não vai encontrar de forma alguma o quê, ó? Pregão. Professor, tá passando conteúdo errado? Não. Estou sendo um pouquinho mais completo para você, tá? Tome só nota de que o pregão, na verdade, ele está previsto, ele tem a previsão na Lei 10.520 de 2003. Só que o pregão é o quê? Modalidade de licitação. Então é modalidade. Mas vocês já sabem, doutores, aqui, tá? Que se lhes for perguntado na FGV daqui a alguns dias, a prova é em fevereiro, né? A prova? No dia 9, né? Fevereiro. Beleza. Se lhes for perguntar naquele domingo, né? Naquele domingo nervoso, com aquele frio na barriga, né? Mas com aquela força e vontade de vencer, aquela fé em Deus, tá? Que vai dar certo. Se lhes for perguntado, de acordo com a Lei 8666, tá? São modalidades de licitação. Essas, tá? A resposta é só até aqui, tá? De acordo com a Lei 8666. Agora, se ela perguntar para você quais são as que existem no mundo jurídico, são o quê? São todas, ok? Então, atenção a essa situação, certo? Eu não posso dizer que todas elas estão na lei, tá? Elas são modalidades, mas o pregão não faz parte da Lei 8666, tá? Mas ele é, sim, de acordo com a lei, uma modalidade de licitação futuro candidato, futuro advogado do Estado do Ceará, certo? Tranquilo, doutores? Beleza, né? Então, essas aí são modalidades. Professor, o que é modalidade? Pessoal, modalidade é o seguinte, ó. É a forma do procedimento. Quando a lei quis dizer modalidades, ela disse o quê? O que é modalidades? É o modo, né? Eu gosto muito, às vezes, de aprender as coisas pelo português, né? Vendo o prefixo,
vendo as palavras que são formadas. Então, modalidades vem de modo. É o modo de como procede a licitação. É a forma. Porque algumas são mais complexas, outras nem tanto, tá? Outras tranquilo. Por exemplo, na minha atividade penitenciária, né, há 6 meses atrás, eu tive que contratar um stand de tiro, tá? Para treinar uns servidores da área penitenciária. Treino, stand de tiro, né? E esse stand custava R$16.500, barato, né? Porque era só 20 servidores, R$16.500. Esse tipo de compra nem sequer tem o quê? Licitação. É a forma de proceder, tá? Mas talvez, se fosse um preço maior, haveria que fazer o quê? Um convite, tá? Que era um preço bem razoável. Então é só a forma, tá? Foi bem tranquilo. A gente fez uma justificativa, o jurídico do órgão deu parecer, foi para a PGE, o governador autorizou, publicou, certo? A pequena compra, né? Publicou o quê? A dispensa de licitação. Mas isso foi uma forma, isso foi o modo, foi a modalidade que usamos para contratar o stand de tiro. Então perceba, modalidades é a forma, tá? É o procedimento utilizado para contratar o que quiser contratar. E aí você não deve jamais, que muitos confundem, né? Você não deve jamais, pessoal, confundir, certo? Procedimento com tipos de licitação. Modalidades: cotoco, colhe o prego. Vou botar até aqui. Modalidades: cotoco, colhe um prego, tá? Colhe um prego. São modalidades de licitação. E eu tenho os tipos de licitação, tá? Que muitos confundem, a FGV adora confundir. A FGV faz assim, ó, de acordo com a Lei 8666, certo? Precisamos comprar tantos carros, cujo valor é tantos reais. E a modalidade de licitação será de menor preço. Mas menor preço não é o quê? Modalidade. Modalidade, doutores, é só o quê? Cotoco, colhe o prego. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão ou de acordo com a lei, pregão. Os tipos de licitação, deixa eu botar onde aqui? Vou apagar aqui, tá? Vai apagar? Tranquilo, né? Vou botar aqui, ó. Para nós diferenciarmos já e não errarmos nenhuma questão sobre isso. Porque a FGV adora fazer isso. Ela adora misturar o que são tipos de licitação e o que são modalidades. Mas vocês, doutores, não devem confundir, tá? Aqui no curso ninguém admite isso não, tá? Os alunos aqui são bisurados. Vamos lá, ó. Tipos de licitação, diferentemente de modalidades. Tipos de licitação, diferentemente de modalidades, na verdade, tá? São ou é o critério de julgamento da licitação. Professor, me explique assim com um exemplo. Vamos lá. A Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, ela quer contratar, certo? Uma empresa que forneça ou que venda máquinas de raio-x, né? Produto caro, né? Que nem todo mundo tem, beleza? E aí, pessoal, vocês acham que a CESA ela vai contratar a empresa que é mais barata ou cuja técnica é melhor? Justamente, tá? Privilegia mais o quê? A técnica. Por quê? Porque vai usar muito, né? A demanda de saúde é muita. Então aqui, ainda que eu compre algo mais caro, mas tem que ser o quê? A melhor técnica. Que facilite o trabalho dos profissionais de saúde, né? Que demande menos gasto. Porque se eu compro algo melhor, no futuro é menos gasto. Se eu compro algo de menor preço, mas que daqui a pouco quebre, eu faço o quê? Manutenção ou compro outro. Então, um critério de julgamento vai vencer a licitação, doutores, aquele que tiver preço e melhor técnica, tá? Ou então, melhor técnica. Por quê? Eu tenho 4 critérios, ó. Eu tenho 4 critérios de julgamento. Se vocês, daqui a uns dias, tá? Forem atuar em licitações
ou se forem, né, julgadores em comissão de licitação na PGE ou em algum órgão, vocês vão usar isso aqui para dizer se fulano de tal ou ciclano é vencedor da licitação. Vocês vão usar, tá? Primeiro deles é o MP, tá? Menor preço. MP, menor preço, tá? Lembra aí do Ministério Público. Lembra do parquê. Menor preço, tá? Menor preço é o primeiro critério para você definir, certo? Quem vai ser o vencedor da licitação. Segundo critério, também é o MP. Também é o MP. Professor, aqui é sucessivo? Não, aqui não tem isso não, tá? Aqui não tem isso não. Aqui, quem vai dizer é a administração. Se, por exemplo, a Segurança Pública, Polícia Militar, queria contratar, em 2007, né, carros para fazer o rondo do quarteirão. Ali, senhores, foi um dos maiores erros do Estado do Ceará, foi aquilo ali, né? Porque não definiram bem o que eles queriam e não definiram bem o critério de julgamento, né? Compraram carros muito caros, cuja manutenção é muito cara e que não atendia à demanda. Viu-se agora, né, recentemente, que o erro, né, foi feito e corrigiram. Mas foi direcionado. 3.0. Entendeu? Né? O que está sendo filmado, né? Senão eu posso me comprometer aqui, né? Beleza? Mas é isso. Então, assim, qual era o critério lá? Talvez fosse o menor preço. Porque no menor preço eu vejo o quê? A proposta mais vantajosa. Era melhor uma Hilux de 200 mil reais, manutenção caríssima, ou uma Duster, que também faz, né? Que também corre bastante, né? É um carro que tem o porta-mala. Então, assim, né? Mais barato, né? A manutenção, beleza? Então, para julgar uma licitação, tá? Para criteriar ela, eu tenho os chips, tá? E aí eu tenho aqui, ó. Desculpa, menor preço. Melhor técnica, tá? Por exemplo, né? Na licitação da saúde, eu quero comprar raio-x, então é a melhor técnica que eu tiver. Ou seja, para prestar serviço público de categoria A saúde, tem que ser a melhor técnica, né? O melhor raio-x, aquele que realmente faça o serviço de qualidade, né? E seja também vantajoso, ok? Então, na melhor técnica, eu preferencio a questão tecnológica da coisa. Mas eu também tenho um critério de julgamento, que é o PT, tá? Que é o PT, né? Preço e técnica, tá? Quando eu quero aliar uma proposta mais vantajosa mais a técnica, tá? Eu faço os dois. Aí o Camilo Santana, governador. Comissão de licitação da Assembleia Legislativa. Eu quero comprar aqui, certo? Máquinas de raio-x ou de body scanner para aumentar a segurança do estabelecimento. Porque quando há protesto aqui na Assembleia, né? O pessoal entra, quebra a cadeira, entra com armas, tá? Então eu quero um body scanner que realmente, né, identifique se a pessoa está com algum ilícito dentro, certo, do seu corpo. Então eu quero um body scanner não muito caro, ok? Mas eu quero o quê? Um body scanner bom, né? Cuja técnica atenda à necessidade do Estado do Ceará. Então, vez ou outra pode ser assim. E o último critério é o de ML, né? ML. Muita gente chama, né? IML de ML, né? O ML, né, e tal. Aqui, ó, é o maior lance. Esse maior lance, pessoal, esse critério vai ser utilizado em qual modalidade? No leilão. Quando o Estado do Ceará, o Poder Judiciário, apreende carros do tráfico de drogas, tá? E quando esses carros, né, eles não mais são reivindicados pelo proprietário, nem sempre, né, são carros legítimos, né, são carros de traficantes, aí eles vão o quê? Para sucata e se desmancham? Tem que o quê? Leilão, Detran, né? Idem, ó, Detran idem, tá? Geralmente faz leilão de carro aí muito barato. É isso aqui, ó, ok? Então, o que ele utiliza quem der o maior lance, leva aquele objeto, ok? Então é isso. Isso aqui, tipos, né, são critérios para julgar o vencedor da licitação. Os diferencie das modalidades, que é o procedimento utilizado, certo, em cada licitação. Gente, até aqui ok, certo? Misturaram os conceitos aí não, né? Então, muito cuidado, porque a FGV, ela vai realmente misturar, cara. A FGV não dá mole não, ela vai
colocar um caso concreto bem grande, que não diz muita coisa não. E nas alternativas ela vai dizer lá, vai misturar modalidade com tipo, né? Vai botar tipo, modalidade, vai tentar, né, enganar vocês, beleza? Então não confundam essas hipóteses legais de modalidades e de tipos de licitação. A gente vai agora, certo? Começar a entender cada um aqui, ok? Concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Pessoal, pregão não? Não, pregão hoje não, porque eu tenho uma lei especial para ele, tá? Então, a lei acho que tem 15 artigos só, é uma lei pequena, ela muitas vezes repete o que está na licitação, mas ela é bem simplória, tá? Geralmente não é dificultosa a lei, mas é muito cuidado porque alguns alunos erram a questão só por besteira. A questão pergunta, de acordo com a lei do pregão. O cara responde de acordo com a lei de licitação. É só atenção, mas é uma lei bem tranquila de se estudar. Também, né? Também é uma nova modalidade, né? Não queria falar porque ela foi quase uma lei temporária, né? Criaram para a Copa do Mundo e a Copa das Confederações, né? E ficou, entendeu? Mas também ela é uma modalidade, mas que alguns falam que não seria uma modalidade, né? Mas também pode ser considerada. Também, né? Repito, mas para nosso objetivo da prova da UFV, certo? Como é um pouco ainda, né, conturbado o entendimento acerca disso, se ela é modalidade de licitação ou não é, certo? Prefiro não colocar aqui, certo? Mas alguns entendem que sim, ela é modalidade de licitação porque diz respeito à forma, né? A forma mais rápida de julgar. Quando a Copa do Mundo foi ser feita, realizada no Brasil, né? Às vezes poderia não dar tempo, né? Não dá tempo de você contratar empresas, fazer estádios. Aí criaram o quê? Regime diferenciado de contratações, que seria uma melhor forma mais rápida de realizar a licitação. E aí nesse ponto entende alguns que sim, ela é modalidade, né? Mas entende que não. Mas para a nossa prova, basicamente isso aí não cobra muito não. Cabe uma leitura da lei, certo? Mas perguntar de acordo com a lei modalidades, são essas aqui as mais, certo? Corretas a marcar. Sabendo que o pregão é uma lei especial e não da lei 8666. Beleza, doutor? Vamos lá, pessoal. Aqui no meu vou apagar, tá? Pra gente começar a explicar um pouquinho sobre as modalidades de licitação. É o que mais cai, né? Se você pegar as questões de licitação, geralmente cai do artigo 22 ao 25, tá? Que é isso aqui. Justamente. A terceira questão caiu da 27.